em oração, agradecendo a Ele pelo privilégio do louvor, da adoração ao Senhor, e também, como fazemos semanalmente, colocando as nossas vidas diante de Cristo, entendendo que, de fato, esse é o lugar onde nós devemos estar diante do Senhor, né? Oremos ao nosso Deus nesse momento. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, agradecidos pelo que já fizemos aqui em Teu nome. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pelos louvores entoados, pelo pecado confessado, até mesmo, ó Deus, pelas ofertas recolhidas como símbolo da nossa gratidão e louvor ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por sermos o Teu povo, chamado pelo Teu nome para adorar ao Senhor. Enquanto o mundo, Pai, não conhece esse evangelho e essa graça, e por isso vive em suas festas, cultivando e cultuando os seus próprios desejos, nós somos chamados para adorar o Senhor da glória, e nós estamos aqui para isso. A nossa oração, ó Deus, é que em prol, Senhor Deus, da Tua igreja, no sentido, Senhor Deus, de que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, a cada dia, Senhor Deus, fundamentando ela no Evangelho, no próprio Senhor Jesus Cristo, e não só fundamentando ela em Cristo, mas estabelecendo a sua própria estrutura em Cristo Jesus. Ó Deus, que nós possamos ser edificados sobre Cristo, sobre a rocha, e possamos crescer de forma saudável na graça, no conhecimento do Senhor, proclamando o Teu Evangelho e as Suas virtudes, ó Deus, a esse mundo, para que Te conheçam, para que sejam salvos por Ti. Ó Deus, abençoa esta igreja, para que no dia do juízo final, para que no dia em que o Senhor, com o Teu fogo, irá julgar esse mundo, nós possamos ser preservados e possamos receber do Senhor recompensa por termos servido com alegria e com fidelidade diante do Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o nosso culto. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar as nossas exposições e nós paramos no capítulo 3 e daremos continuidade nele. 1 Coríntios capítulo 3, mais especificamente nesta noite nós iremos fazer a leitura do versículo 10 até o versículo 17 desse capítulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 10 até o versículo 17 deste capítulo. Ouça com fé, com atenção, a palavra de Deus. Ela nos diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo. O fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, nesta oportunidade pedindo a sua graça para compreendermos a palavra do Senhor que acabamos de ler. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Nós rogamos auxílio do Teu Santo Espírito para compreendermos ela nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, o perfeito pregador, ilumine a nossa compreensão e fale conosco, para que sejamos edificados na Tua palavra, sejamos edificados em Cristo Jesus.
Essa é a nossa oração, no nome dele nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, todos nós que já enfrentamos algum tipo de construção, algum tipo de reforma em nossas casas ou até em outro ambiente, sabe que uma das principais questões de uma obra é o material que é utilizado. Todos nós, quando estamos construindo algo para nós tentamos utilizar os melhores materiais possíveis, aquilo que está ao nosso alcance, os melhores materiais que nós podemos custear, que nós podemos pagar. Isso desde a fundação, né, da casa, do prédio que nós estamos construindo, até mesmo na estrutura. Nós procuramos os melhores ferros, nós procuramos a melhor concretagem, nós fazemos tudo para que aquilo que nós estamos construindo tenha uma estrutura sólida e possa, assim, perdurar por muito tempo e durar muito tempo. Mas também é verdade, irmãos, que por mais que a gente procure o melhor material, por mais que a gente construa a melhor base, a melhor fundação e a melhor estrutura, nenhum prédio humano ele pode durar para sempre, não é? Mesmo que você faça as manutenções no prédio, mesmo que você faça as manutenções tudo certo, ainda assim desastres podem acontecer, eventos podem acontecer e nenhuma estrutura humana permanece para sempre. Basta olhar as ruínas de grandes cidades da antiguidade que nós percebemos que aquilo que nós construímos certamente tem um prazo de validade. Mas Paulo, irmãos, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala de um tipo de construção também. E Paulo fala sobre materiais que nós podemos utilizar para essa construção. E Paulo vai nos mostrar que há como nós edificarmos a igreja, que há um edifício, esse sim, que dura para sempre. Paulo vai falar que esse edifício tem uma fundação e que nós devemos construir sobre essa fundação. E que o material que nós utilizamos para construir esse edifício vai determinar o seu prazo de validade. Se ele vai durar apenas por algum tempo ou se ele vai durar por toda a eternidade. Veja, irmãos, nós estamos no capítulo 3 aqui e nós vemos como Paulo, ele no capítulo 3 volta a tratar diretamente do problema das divisões na igreja. Paulo não havia abandonado esse assunto, né? Desde o início da carta ele vai tratar sobre isso. Até o capítulo 4 ele vai tratar sobre o assunto das divisões na igreja. Mas Paulo tinha falado muito sobre a sabedoria de Deus, sobre a verdadeira sabedoria e como os irmãos da igreja de Corinto estavam perdendo de vista a verdadeira sabedoria por causa do seu próprio orgulho, por causa da própria sabedoria do mundo, por causa da carnalidade deles. Essa igreja havia mudado o foco. Eles haviam mudado o foco de Deus para os homens. E isso gerava então brigas, rivalidades, divisões, e isso demonstrava a imaturidade desses irmãos. Eles ainda não compreendiam que os líderes, que os pastores que haviam passado por aquela igreja eram apenas cooperadores de Deus. Por isso então Paulo, ele usou uma primeira imagem para ensinar a igreja. Ele usou a imagem de um campo. Ele comparou a igreja com um campo. E ele disse, olha, nesse campo, eu, Paulo, plantei. Apolo, outro servo de Deus, outro pastor, outro ministro da palavra, ele regou. Mas quem deu o crescimento foi o próprio Deus. No fim das contas, Paulo nos diz no versículo 9 do capítulo 3, que a igreja é a lavoura de Deus. Em outras palavras, Paulo está mostrando a esses irmãos que toda a rivalidade deles, todas as divisões deles, toda a imaturidade desses irmãos era tolice, porque eles perdiam de vista que o campo, a igreja, é do próprio Deus. Mas veja também que no versículo 9, o apóstolo Paulo ele utiliza uma segunda ilustração a respeito da igreja. No versículo 9 ele diz que a igreja é lavoura de Deus, mas logo em seguida ele diz que a igreja é um edifício, é o edifício de Deus. E essa última frase do versículo 9 serve como um elo de ligação para aquilo que Paulo vai falar conosco nessa noite. Se nos versículos de 1 a 9 a ilustração era a igreja como um campo, como uma lavoura de Deus, Paulo hoje vai comparar a igreja com um prédio, com um edifício. Na verdade, Paulo vai comparar a igreja com um templo de Deus. E ao utilizar essa imagem de um edifício, de um templo, de uma construção, Paulo tem o propósito de alertar a igreja e os seus líderes a respeito do tipo de edificação, de construção que eles têm realizado.
Primeiro o apóstolo lembra que o fundamento da igreja é Cristo, depois ele vai lembrar que a edificação que cada um promove na igreja vai ser revelada e provada por Deus, e por fim ele nos mostra como claramente Deus nos escolheu para sermos templo, o seu templo, habitação do Espírito Santo, e isso revela que aqueles que destroem o santuário de Deus, esses mesmos serão destruídos. É nesse contexto, irmãos, é nessa ilustração, através dessa ilustração, que nós nessa noite iremos aprender que nós somos o edifício de Deus, templo e habitação do Espírito. Nós somos edifício de Deus, templo e habitação do Espírito. Nós vamos ver isso em 3 momentos. Primeiro, nós vamos ver que o fundamento desse templo, o fundamento desse edifício é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós somos o edifício de Deus, o fundamento desse edifício é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja comigo novamente os versículos 10 e 11 e observe que Paulo lembra a esses irmãos que o fundamento da igreja não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. E a partir disso, então, ele alerta para que a igreja esteja atenta a como ela constrói em cima desse fundamento. Veja os versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Veja, irmãos, que Paulo mais uma vez fala da igreja, e agora ele usando a ilustração do edifício, ele lembra à igreja que Paulo, ele mesmo lançou o fundamento como sábio construtor. E Paulo, na ilustração de Paulo, se a igreja é o edifício, ele foi o construtor da igreja, ou o primeiro construtor da igreja. Porque foi Paulo que começou essa igreja, nós devemos lembrar disso. Foi o trabalho de Paulo nessa cidade, alguns anos antes, que fez com que aqueles irmãos conhecessem a Cristo, conhecessem o Evangelho e fossem salvos por ele. É por isso então que Paulo diz que ele, como construtor, lançou o fundamento da igreja. É interessante que Paulo diz que ele, com sabedoria, lançou esse fundamento. E é óbvio, irmãos, que Paulo não está trazendo louvor para si, porque Paulo diz que esse trabalho foi realizado segundo a graça de Deus. Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei fundamento como sábio construtor. Paulo está dizendo, irmãos, quando eu preguei a vocês o Evangelho pela primeira vez, quando eu preguei a palavra até vocês na primeira vez, eu lancei o fundamento desta igreja. Eu lancei o alicerce dessa igreja. E no versículo 11, Paulo diz claramente que esse alicerce é o Senhor Jesus Cristo. Paulo já muitas vezes, irmãos, ele nos mostrou e disse que não havia pregado outro evangelho senão o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo então retoma a esse ensino. Paulo está dizendo, irmãos, quando eu preguei entre vocês a primeira vez, eu lancei um fundamento, eu lancei um alicerce. E esse alicerce é o Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia muito bem que a mensagem da cruz, considerada loucura para o mundo, era o poder de Deus, é o poder de Deus para os que são salvos. E é por isso que Paulo faz questão de dizer, eu preguei a sabedoria de Deus e o poder de Deus entre vocês. Eu não preguei outra mensagem, eu não preguei outro conteúdo, senão a mensagem do Evangelho, senão a palavra do Senhor Jesus Cristo, senão a mensagem da cruz. E esse foi o alicerce que, segundo a graça que Deus me deu, eu estabeleci. Primeiro, é sobre o Evangelho, irmãos. É sobre esse poder e sobre a sabedoria de Deus que a igreja está alicerçada, e Paulo faz questão de dizer isso. Uma vez, então, que o fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo, Paulo está estabelecendo para nós um padrão muito claro. A igreja verdadeira está alicerçada sobre o Evangelho. A igreja não é simplesmente uma reunião de pessoas. A igreja não é simplesmente um clube onde as pessoas se conhecem, são amigas, têm afinidades e se reúnem para conversar, para trocar ideias, para se divertirem.
A igreja não é como uma escola, como uma associação, como um sindicato que luta por alguma causa de alguma classe, de alguma categoria, mas a igreja é de fato um povo que está unido e fundamentado sobre o mesmo alicerce, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é a mensagem da cruz. E Paulo faz questão de dizer: quando eu estive entre vocês, eu não preguei outra coisa senão o Senhor Jesus Cristo. E foi esse fundamento, foi esse alicerce que eu estabeleci entre vocês. Logo em seguida, então, ele traz a exortação. Eu estabeleci esse fundamento, eu estabeleci esse alicerce. Cada um esteja atento à forma como edifica. Cada um veja como edifica. E aqui a ilustração de Paulo, irmãos, é fácil de entender, não é? Paulo está se colocando aqui como aquele que primeiro lançou o alicerce e que depois deixou a obra andando, a obra caminhando. E então Paulo está dizendo: olha, eu lancei o alicerce, eu lancei o fundamento do edifício, da casa, da construção, e então outro veio para construir em cima do alicerce, outro veio para construir em cima do fundamento que eu deixei. Paulo então exorta: cuidado como você constrói. Paulo lançou o fundamento, que é Cristo, e aquele que iria construir sobre esse fundamento precisava ter todo o cuidado em como edificava. O apóstolo lançou o fundamento como o primeiro pregador do evangelho a esta igreja, mas outros viriam para continuar a construção, a edificação. E é evidente, irmãos, que primeiramente Paulo tem em mente aqui os ministros, os pastores, os presbíteros que viriam para continuar o ministério do apóstolo Paulo nessa igreja e sim em todas as igrejas verdadeiras que nós temos nesta terra. O que Paulo está nos ensinando, irmãos, é que primeiro, não pode haver um outro fundamento para a igreja que não o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja se desenvolve sobre esse fundamento, mas além disso, o apóstolo Paulo nos diz que, além do fundamento da igreja ser Cristo, a construção deve ser feita preocupada com o alicerce que é Cristo. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo que uma igreja ou um povo que não se alicerça, que não está alicerçado em Cristo, não é uma igreja verdadeira. Mas Paulo também está nos dizendo que é possível que uma igreja verdadeira, que começou a ser alicerçada no Evangelho, conforme vai sendo edificada e construída, vá se esquecendo do alicerce no qual primeiro foi construído. Ou seja, irmãos, quando nós presenciamos isso acontecendo, nós estamos presenciando a morte de uma igreja. É lógico, irmãos, que Paulo aqui não está falando da igreja de Deus como um todo, a igreja universal de Deus. Paulo certamente sabe, como nós sabemos, que a igreja de Deus vai perseverar nesse mundo até o fim. Mas Paulo está falando de igrejas locais, igrejas específicas, como a nossa igreja. E Paulo está fazendo um alerta. Irmãos, uma igreja pode ser alicerçada no Evangelho de Cristo, ela pode começar com o alicerce correto, mas se ela não cuidar de como ela vai sendo edificada, ela pode se afastar desse Evangelho. Paulo está alertando aquela igreja, está dizendo: eu, quando estive entre vocês, eu lancei o alicerce de Cristo, eu lancei o fundamento de Cristo, mas vocês precisam ter cuidado em como vocês continuam a obra que eu deixei. Em outras palavras, não há outro fundamento para a igreja, e a igreja, conforme cresce, conforme edifica, ela deve edificar sobre esse fundamento. Presbíteros, pastores e cada um de nós, membros da igreja, devemos estar atentos sobre como a igreja é edificada. Devemos olhar para o fundamento da igreja e nós devemos olhar também para como a igreja está sendo edificada sobre esse fundamento. Individualmente, irmãos, e principalmente coletivamente, a igreja deve vigiar para que ela não abandone o alicerce que é o Senhor Jesus Cristo. Nós, cada um de nós, temos a responsabilidade de orar e fazer aquilo que está ao nosso alcance para que a nossa igreja continue sempre firmada no Evangelho de Cristo e construa o seu edifício de forma adequada sobre Cristo Jesus. E nesse momento nós devemos fazer algumas perguntas a nós. A primeira é: como
cada um de nós contribui para que a nossa igreja permaneça fiel? Como você contribui para que essa igreja permaneça fundamentada no Evangelho de Cristo? Você ora pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, por aqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra e pregar o Evangelho, para que eles sejam fiéis, para que eles não caiam em tentação, para que eles não troquem o Evangelho por outra mensagem, para que eles não abandonem o Evangelho por causa de lucro. Você ora também para que os diáconos da igreja possam ser testemunho do Evangelho na prática da igreja. Você também busca no seu próprio coração fortalecer a mensagem da cruz e a mensagem do Evangelho, para que você mesmo não se esqueça dessa mensagem e não seja edificado a partir de uma outra mensagem que não é essa, a mensagem da cruz. A verdade, irmãos, é que nós somos edifício de Deus, templo de Deus, habitação do Espírito de Deus, e cada um de nós deve vigiar como nós estamos edificando sobre o fundamento que é Cristo. Ainda mais precisamente, o que Paulo está argumentando aqui é: a igreja deve estar atenta, os ministros, os pastores devem estar atentos em como eles edificam sobre o fundamento que é Cristo. O que nós podemos ver então é que, na continuidade do texto, Paulo não só nos ensina que o fundamento da igreja é Jesus Cristo, mas ele nos diz também que o que está sendo edificado, como a igreja está sendo edificada, será revelado e será provado pelo próprio Deus. Veja nos versículos 12 e 13 que Paulo continua falando desse assunto da construção, e Paulo nos diz que o material que é usado na construção vai ser revelado por Deus. Versículos 12 e 13 nos dizem assim: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Veja, irmãos, que o apóstolo está continuando a sua ilustração a respeito da construção, a respeito do edifício. E o apóstolo então está utilizando esses princípios de edificação em relação à igreja. E lembre-se que nesse parágrafo, irmãos, a igreja é chamada de templo de Deus. Então, no versículo 12, Paulo fala de materiais que serão utilizados na construção do templo de Deus. E nesses materiais nós temos duas categorias na lista de materiais que Paulo apresenta aqui. Nós temos materiais nobres, como ouro, prata, pedras preciosas, e por outro lado nós temos materiais, vamos dizer assim, materiais de uma categoria inferior, materiais ruins, não é? Como madeira, feno e palha. E esses trabalhos, irmãos, esses materiais aqui, ilustram muito bem o trabalho dos pastores, o trabalho dos ministros, também nós poderíamos dizer o trabalho da igreja de forma geral, na edificação da igreja sobre o fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós temos dois tipos de trabalho que podem ser feitos na construção da igreja. O primeiro é o material que utiliza materiais nobres e preciosos. E aqui eu gostaria de citar um autor onde ele resume muito bem o que significa essa ilustração aqui, quando ele diz o seguinte: a primeira categoria, ouro, prata, pedras preciosas, representa materiais que são úteis e benéficos na construção de uma estrutura sobre a fundação do templo de Deus. E aqui, irmãos, quando nós lembramos que a igreja é o templo de Deus, nós lembramos que esses materiais, ouro, prata, pedras preciosas, por exemplo, aparecem no livro de Apocalipse, no capítulo 21, para descrever justamente os materiais usados para a construção do templo. Em outras palavras, Paulo tem em mente um templo, e Paulo está falando dos materiais que são usados na construção de um templo. E Paulo então fala desses materiais que são bons, que são nobres, que duram, que têm valor. E Paulo então utiliza esses elementos para ilustrar uma boa construção, um bom trabalho sobre o fundamento do Evangelho. Já os outros materiais, a madeira, o feno, a palha, representam aquilo que tem qualidade inferior, aquilo que não dura, não é?
por muito tempo, aquilo que é frágil. E como nós vamos ver, esses materiais eles precisarão passar pela prova do fogo. E nós sabemos muito bem que madeira, feno e palha não conseguem lidar muito bem, não lidam muito bem com o fogo, não é? Ou seja, essa última categoria representam materiais frágeis, inúteis, baratos, que são destruídos, que não são bons. E aqui, como nós já mencionamos, esses materiais representam dois tipos de trabalhos de edificação, dois tipos de trabalhos de pastores, de presbíteros e da igreja como um todo. E o aviso de Paulo, então, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Em outras palavras, Paulo está dizendo como cada igreja é construída será revelado no dia do Senhor Jesus Cristo. E essa expressão aqui, essa palavra, o dia, certamente, irmãos, é uma referência àquilo que Paulo falou ainda no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 5, quando ele fala do dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma referência muito clara, tanto nessa carta como em outras, ao dia da volta do Senhor Jesus Cristo, do retorno do Senhor Jesus Cristo, quando ele virá para julgar a terra. Nós vamos ver isso mais um pouco à frente, mas no Antigo Testamento, o dia do Senhor era o dia do julgamento de Deus, onde ele viria para julgar o mundo e purificar a sua igreja, restaurar a sua igreja. E Paulo então chama esse dia de o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia em que Cristo vai vir ao mundo para purificar a igreja e para julgar o mundo. E Paulo nos diz que nesse dia, a obra, o trabalho de cada pastor, de cada presbítero que edificou sobre a igreja e até mesmo o trabalho da própria igreja será colocado à prova diante do fogo purificador de Deus. O fogo aqui, irmãos, o fogo de Deus é um claro símbolo da purificação de Deus. Paulo está anunciando aquilo que, por exemplo, o apóstolo Pedro fala na sua carta, que Deus virá para julgar o mundo e o mundo vai ser derretido, provado pelo fogo. E Paulo diz, irmãos, aquele que constrói, aquele que edifica a igreja, vai ter o seu trabalho provado pelo fogo no dia do Senhor. E nesse dia, Deus, através do fogo, irá revelar se o material que foi utilizado foi um bom material ou foi um material ruim. O fogo purificador de Deus revelará que tipo de edificação, de construção estava sendo feita. Em outras palavras, irmãos, o que vai ser revelado é se a igreja estava sendo edificada com o Evangelho, com a palavra de Deus, com um bom trabalho de pregação e ensino da palavra, ou se a igreja estava sendo alicerçada e desenvolvida com outro tipo de material ruim. O ministro, o pastor que edificou a igreja com um trabalho frágil e de qualidade ruim, vai ver a edificação que ele construiu sendo destruída no dia do Senhor Jesus Cristo. Será revelado diante de todos o tipo do trabalho que foi realizado por cada pastor, por cada ministro e por cada igreja. Irmãos, refletindo um pouco sobre essa mensagem, sobre esse texto, eu fiquei pensando em como vai ser esse dia. Porque nesse dia, irmãos, muitas igrejas se apresentarão, muitos pastores se apresentarão, muitos crentes se apresentarão e eles vão mostrar o trabalho deles para o Senhor. E Deus vai de fato questionar o que você fez com o evangelho que eu dei, o que você fez com a palavra que eu entreguei. E, irmãos, é possível que muitas igrejas apresentem um feed de Instagram bem elaborado. É possível que muitas igrejas coloquem posts lá diante do Senhor, com a igreja lotada, cheia. E mesmo assim, diante do fogo de Deus, essa obra seja completamente destruída. Muitas igrejas, irmãos, vão se apresentar diante do Senhor dizendo: nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos obras sociais, nós visitamos, nós fizemos isso e isso. E as obras deles irão queimar como fogo, como palha, feno e madeira. Porque elas não estavam sendo
edificadas sobre Cristo e, principalmente, por mais que elas tenham começado edificadas sobre Cristo, elas estavam utilizando um material frágil e perecível na sua própria construção. Aqueles, por outro lado, que fizerem um trabalho fiel, receberão recompensa e então receberão o fruto do seu trabalho diante do Senhor. Veja o que os versículos 14 e 15 nos mostram nesse mesmo sentido. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. E nesses dois versículos aqui, irmãos, nós temos dois tipos de construtores. Assim como nós tínhamos dois tipos de materiais, agora nós temos dois tipos de construtores. O primeiro que constrói sobre o fundamento, que utiliza bons materiais e que seu trabalho permanece. Esse construtor, então, recebe a recompensa de Deus. Esse que constrói recebe a recompensa do Senhor. Por outro lado, o outro constrói, o segundo trabalhador constrói, mas o resultado não é o mesmo, porque o seu trabalho não permanece, porque ele construiu com materiais frágeis, materiais de qualidade ruim. O apóstolo então nos diz que até esse que constrói com um trabalho ruim será salvo, mas como que através do fogo? A grande pergunta é o que isso significa, não é, para nós? Primeiro, irmãos, o que nós precisamos lembrar é que Paulo utiliza essa imagem do fogo no profeta Malaquias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor, Malaquias 3, a partir do versículo 1. Veja a imagem do julgamento de Deus e do fogo purificador de Deus. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Veja, irmãos, que o profeta Malaquias anuncia a grande vinda de Deus para julgar e para purificar a sua igreja, também com a imagem do fogo. E Paulo utiliza também essa mesma imagem aqui. E Paulo nos diz que nesse dia, esses dois trabalhadores vão apresentar o seu trabalho diante de Deus, e um vai ter o trabalho que passa pelo fogo e que permanece mesmo passando pelo fogo. Já o segundo vai ter o seu trabalho passando pelo fogo, mas esse trabalho vai ser destruído, diluído. E seguindo, irmãos, a ilustração, o bom edificador que constrói com um bom material, o seu material permanece, a sua edificação permanece e ele receberá a recompensa do trabalho realizado. É verdade, Paulo não menciona aqui uma recompensa, mas é interessante que em outras cartas Paulo fala da sua própria alegria e da sua satisfação em apresentar diante de Deus o fruto do seu ministério, ou seja, as vidas que foram edificadas e transformadas pela sua pregação. E Paulo nos diz, lá em Filipenses, por exemplo, que esses irmãos que foram salvos e edificados pela vida de Paulo são como a coroa de Paulo, a herança de Paulo, a recompensa de Paulo. Em outras palavras, talvez Paulo de fato esteja nos mostrando que a recompensa do bom trabalhador é ver que a igreja foi de fato edificada e fortalecida. Em outras palavras, no dia do juízo, o bom pastor,
o bom servo de Deus, ele irá apresentar as vidas que foram edificadas, santificadas e salvas pela sua pregação, pelo seu ensino, e essas vidas serão o testemunho claro da sua fidelidade. Aquilo que ele construiu permanecerá. A construção que ele edificou permanecerá eternamente. Por outro lado, irmãos, a gente tem um pastor que não faz um trabalho bom assim. Alguém que não faz um bom trabalho assim. Um trabalhador que apresenta o seu trabalho, mas o seu trabalho não resiste ao fogo purificador de Deus, mas se queima. Ao que parece então, irmãos, esse pastor aqui, ele crê em Cristo, ele crê no Evangelho do Senhor Jesus, ele é um crente, ele é um servo de Deus verdadeiro, por isso ele vai ser salvo, como a gente vai ver aqui, mas ele não foi fiel no seu trabalho da igreja. E Paulo aqui talvez esteja falando, irmãos, de ministros do Evangelho que não fazem do Evangelho o centro dos seus ministérios. É verdade, Paulo não dá tantos detalhes sobre esses pastores, mas pelo contexto, esse parece ser o argumento de Paulo. Paulo está falando, olha, eu lancei o fundamento que é Cristo, que é o Evangelho, e vocês agora devem continuar construindo sobre esse fundamento e com o fundamento da palavra, com o fundamento do Evangelho de Cristo. E Paulo então parece estar falando de pastores, de servos de Deus, que são crentes, são homens de Deus, porém não foram fiéis, porque não continuaram edificando a igreja com o Evangelho. Em outras palavras, pastores que muitas vezes retiraram o Evangelho do centro dos seus ministérios. Homens que talvez tivessem boas intenções, homens que tivessem até o desejo de fazer bem à igreja, o desejo de fazer bem às pessoas, mas eles não fizeram isso por meio do Evangelho. E o resultado, irmãos, é que o trabalho deles no dia do juízo vai desmoronar ao passar pelo fogo de Deus. Como é triste, irmãos, perceber que até mesmo homens de Deus podem fazer um trabalho ruim na igreja. Mas é uma verdade que Paulo nos mostra aqui. E Paulo nos mostra que a avaliação desse trabalho não é feita simplesmente por nós, mas a avaliação desse trabalho será feita especialmente por Deus no dia do juízo. Deus provará o trabalho de cada um e verá se esse trabalho de fato tem duração eterna. Ele verá se de fato o Evangelho foi pregado ou se foi pregado apenas entretenimento para a igreja. Deus vai ver se a igreja se reunia por causa de Cristo, do Evangelho, ou se a igreja se reunia simplesmente por causa das músicas, se a igreja se reunia simplesmente por causa das boas conversas, por causa dos amigos. Deus então vai investigar a igreja e as razões da igreja, como através do fogo, então vai verificar a pureza da própria igreja. Veja que esse último não recebe a recompensa, mas ele é salvo, não é? O versículo 15 nos diz que ele é salvo como que através do fogo. E aqui, irmãos, é interessante, eu não vou me deter nisso, porque eu creio que a explicação do texto até aqui já deixa claro que não se trata do caso. Mas esse é o texto, né, que a Igreja Católica utiliza para falar do purgatório, né? E eu creio que eu não preciso gastar muito tempo para mostrar que esse texto não está falando de purgatório de forma alguma. O argumento da igreja é claramente que essa ideia de que alguém é salvo através do fogo seria justamente o fundamento para o purgatório. Esse é o único texto nas Escrituras que eles utilizam para essa doutrina, afinal nenhum outro parece sugerir isso. Mas é evidente que o texto não está falando disso. É evidente que o texto está falando de Deus com o seu fogo purificador no dia do juízo final, purificando a sua igreja, olhando as obras da igreja e então falando de um homem, de um pastor, de um servo de Deus que, embora seu trabalho não permaneça porque não era um bom trabalho, não estava fundamentado no Evangelho, ainda assim ele foi salvo porque o fogo purificador de Deus o preservou e o salvou. Em outras palavras, Paulo está falando das obras que nós apresentamos como crentes, não
de um fogo do purgatório. Paulo está falando de como os ministros, os pastores e a própria igreja como um todo, todos nós construímos e edificamos a igreja. E como o fogo de Deus irá então purificar a igreja do Senhor. O que Paulo está nos lembrando, irmãos, é que o que está sendo edificado será revelado e provado pelo próprio Deus. Por fim, então, o apóstolo, nos versículos 16 e 17, nos ensina que a igreja é o templo de Deus, é a habitação do Espírito de Deus. Veja nos versículos 16 e 17 que Paulo fala de um terceiro grupo agora, aqueles que destroem a igreja. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E veja que Paulo então começa com uma pergunta no versículo 16. E com essa pergunta, Paulo nos ensina duas coisas. Paulo nos ensina que nós somos o templo de Deus e que nós somos a habitação do Espírito de Deus. E Paulo faz essas afirmações em tom de pergunta, em tom de questionamento, porque, ao que parece, a igreja de Corinto havia se esquecido disso. Eles haviam se esquecido da identidade deles. E Paulo faz questão de lembrar: irmãos, vocês vivem divididos, vocês vivem brigando, vocês vivem se dividindo em torno de pastores, em torno de líderes, e vocês se esqueceram quem vocês são. Vocês se esqueceram que vocês são o templo de Deus, a habitação do Espírito de Deus. E quando nós olhamos, irmãos, para o Antigo Testamento, nós lembramos que Deus habitou com o seu povo no Antigo Testamento no templo. Primeiro, Deus habitou com o seu povo no tabernáculo, que era o templo portátil, que montava e desmontava, ao longo da caminhada no deserto. Mas então, a partir de Salomão, quando o templo foi construído, Deus passou a habitar no meio do seu povo no templo. A Arca da Aliança no templo era um claro símbolo da presença de Deus no templo. E a igreja, então, o povo de Israel, então, se reunia diante do templo para adorar o Senhor e servir ao Senhor. E aquele templo físico era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Mas Paulo, então, diz à igreja que agora, no Novo Testamento, por causa do Senhor Jesus Cristo, Deus não habita mais em templos, edifícios construídos por mãos de homens, mas Paulo nos diz que nós, a igreja de Cristo, nós somos o templo de Deus. As palavras de Paulo aqui, irmãos, servem para nos mostrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós e por isso nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E há uma razão para Paulo lembrar disso aqui. Em outros momentos da carta, Paulo vai lembrar que nós somos templo do Espírito. Mas nesse momento aqui, em que ele nos lembra que nós somos templo do Espírito, há uma razão muito clara. E a razão é: Paulo está enfatizando a santidade da igreja e a importância da igreja para Deus. Quando Paulo diz que a igreja é o templo de Deus, o santuário de Deus, que carrega a presença de Deus, logo em seguida, no versículo 17, ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Em outras palavras, Paulo está mostrando para a igreja o valor que ela tem diante do Senhor, para logo em seguida mostrar que aquele que destrói a igreja está fazendo uma loucura. Com essa exortação, Paulo então nos ensina que há um terceiro tipo de trabalhador na obra de Deus. Aquele primeiro que faz um bom trabalho, edifica sobre o fundamento do Evangelho e sua obra permanece para sempre. O segundo que não faz um bom trabalho, mas que por ser servo de Cristo, por ser temente a Deus, por ter encontrado salvação em Cristo, ele vai ser salvo, mesmo que passando pelo fogo, mesmo que passando ali na média, mas ele vai ali ser salvo. Mas existe um terceiro tipo de trabalhador no meio da igreja, que é aquele que não é servo de Deus, mas é aquele que destrói a igreja. É aquele ímpio que se veste de crente e destrói a igreja. É o falso pastor, é o falso presbítero que prega contra o Evangelho, que engana e que destrói a igreja de Deus.
Paulo está alertando a igreja de Corinto a respeito desses que tentam destruir a igreja, e Paulo está alertando até mesmo aqueles que estão destruindo a igreja, porque ele diz: aquele que destrói a igreja está destruindo o santuário de Deus, o templo de Deus, a habitação de Deus. E Paulo então diz: e esse que destrói a igreja, esse mesmo vai ser destruído por Deus. O argumento de Paulo é: aquele que destrói a igreja, se alguém destruir o templo de Deus, Deus mesmo o destruirá. O que Paulo está dizendo é que no dia do juízo, Deus irá não só preservar a obra do bom pastor, salvar o mau pastor mesmo que pelo fogo, mas ele também irá destruir aquele que tentou destruir a igreja de Deus. Esse alerta, irmãos, acompanhado por essa advertência de destruição, nos mostra como Deus ama a igreja e como a igreja é santa diante de Deus. De forma que aquele que destrói a igreja, aquele que prega um falso evangelho, aquele que perverte a igreja, está tomando sobre si a sentença de destruição eterna. E aqui nós aprendemos, irmãos, que Deus ama a igreja. E aquele que se atreve a destruir a igreja com o seu alicerce no evangelho está tomando sobre si o terrível juízo de Deus. E isso deve servir de alerta, irmãos, para pastores, presbíteros, líderes que ensinam na igreja. Porque aquele que destrói a igreja com um falso ensino será réu diante de um Deus que é justo e que considera a sua igreja santa, sagrada, que ama e que entregou a sua vida pela própria igreja. Mas isso também deve servir de alerta para nós da igreja, para que nós não toleremos falsos mestres. A igreja, irmãos, não deve tolerar líderes, pastores, presbíteros ou qualquer pessoa que ensine na igreja um outro evangelho. A igreja, irmãos, não deve permitir isso, porque a igreja deve lembrar sempre que ela é o templo de Deus, a habitação de Deus. A igreja não deve permitir que alguém construa sobre o fundamento com materiais estranhos, com um falso evangelho. Nós não podemos tolerar falsos pastores, nós não podemos tolerar falsos ensinos, nós não podemos tolerar falsos servos de Deus. Nós também devemos ter cuidado com pastores que são até boas pessoas. E talvez você já tenha conhecido pessoas assim, servos de Deus, presbíteros, pastores, homens que são homens de Deus, mas que infelizmente desviaram a sua pregação daquilo que é central. E por conta disso, eles não fizeram ou não fazem um bom trabalho na igreja. A igreja também deve estar atenta a isso. Paulo nos exorta: veja como cada um edifica. Também a igreja deve aprender a amar e a valorizar bons presbíteros e bons pastores que pregam o evangelho verdadeiro. A igreja deve lembrar quem ela é. Ela é o templo de Deus. O seu fundamento é Jesus Cristo. O que está sendo edificado vai ser revelado. Porque no fim das contas, esse edifício não é nada mais, nada menos do que a habitação do Espírito Santo de Deus. Foi por essa igreja que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E essa igreja deve ser preservada. E as obras de cada um de nós serão apresentadas diante de Cristo. E nesse dia Cristo nos questionará. Cristo irá então nos questionar a respeito de como nós contribuímos para a edificação da igreja. E nós daremos conta a Deus se nós de fato buscamos edificar a igreja sobre o Evangelho e com o Evangelho, ou se nós desviamos os nossos corações para uma mensagem diferente, para uma proposta diferente de igreja, e então tudo aquilo que nós construímos será destruído pelo fogo do Senhor. Que o Senhor, Deus, preserve nesta igreja sempre o fundamento. Que o Senhor, então, possa preservar essa igreja para que no dia do juízo final nós possamos nos apresentar diante do Senhor, passar pelo fogo e então recebermos a recompensa do Senhor. Como bons trabalhadores, como uma igreja que foi fundamentada e construída sobre a rocha
que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor lançou o fundamento em nossas vidas, que é de fato o Evangelho, Jesus Cristo. E sobre esse fundamento nós somos edificados. E a nossa oração, ó Deus, é que, primeiro, jamais nos desviemos do fundamento que é Cristo. Segundo, que sobre esse fundamento nós possamos construir com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Que nós não venhamos a nos desviar para outras mensagens, em busca de alcançarmos o maior número de pessoas, mas que nós tenhamos claro em nossa mente, ó Deus, que as ovelhas são salvas pela voz do bom pastor e não por outra voz. Que nós, ó Deus, possamos apresentar no dia final as obras da Tua igreja, que cada pastor apresente diante do Senhor as suas obras, o seu trabalho, e a igreja apresente as suas obras, o seu trabalho, e então elas sejam provadas pelo fogo de Deus, e então essas obras possam permanecer eternamente. Ó Deus, protege-nos daquele que tenta destruir a igreja, e que aqueles, ó Deus, que tentam destruir a igreja, que esses, ó Deus, que destroem a igreja, sejam destruídos pelo Senhor, para que o Teu nome seja glorificado no amor e na graça que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.